Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casa Judaica. E antes de iniciar, pelo amor de Deus, se inscreve nesse vídeo, compartilhe, interaja, porque afinal esta casa também é sua. Com muito carinho a gente estuda, prepara todo o contexto e aqui estamos para falar com você. É óbvio, aqui não é pesquisa do Google, vou lá pesquisar e trazer aqui. São anos, meses, dias, horas de estudo para atribuir a você uma coisa boa e legal e a gente aqui interagir. Então interaja, porque o vídeo de hoje está extraordinário. Eu me chamo Enzo Barbosa e você está em mais um vídeo do canal Casa Judaica. Olá, já estamos de volta. Eu espero que você já tenha pegado a sua Bíblia, o seu caderno, o seu lápis, porque afinal, esse vídeo aqui é para a gente interagir um com o outro e aprendermos junto. Vou estar deixando aqui embaixo o link do Telegram. Pelo grupo do Telegram você vai fazer sua pergunta, vai fazer o seu comentário a respeito de tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Tá lá no livro do profeta maior de nome Jeremias, capítulo 18. Vamos desvendar o mistério de como que era feito o vaso na época de Jeremias. O que de fato está por trás dessa passagem, desse texto belíssimo, não é mesmo? E também vamos entender, será que o vaso quebra? Né? Será que é o oleiro quem quebra o vaso? Tudo isso e muito mais aqui. Vai ser rápido, porque essa dosagem com certeza vai edificar você de uma maneira extraordinária. Jeremias 18 diz: a palavra que veio a Jeremias: levanta-te, desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos. Pelo que o oleiro tornou a fazer outro conforme bem lhe pareceu. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Olha o que diz o Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Israel, que forte! Capítulo 1 até o 17 é Jeremias falando para o povo, ensinando para o povo. Já no capítulo 18 é Jeremias quem escuta. Do 1 ao 17, Jeremias fala para o povo escutar. Agora ele tem que sentar para ouvir. Olha que forte! E aqui a gente já tem uma pérola, que um mensageiro e um pregador não só ensina, ele também tem que ter um momento para entender o que Deus quer falar ao coração. O mais forte é que Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão, porque quando ele profetizava as palavras que o Senhor lhe entregara, quando ele falava para o povo aquilo que Deus ia fazer, ele se comprimia por dentro e chorava amarguradamente. Capítulo 17, uma profecia forte sobre a destruição de Jerusalém, Jerusalém, sobre o povo que estavam muito revoltosos contra Deus e estavam mentindo, principalmente em questão de sua fé. Diziam servir a Deus e mentiam porque serviam a diversos deuses. Se prostituía espiritualmente com as práticas idólatras. Então Deus fala para Jeremias, capítulo 17 do livro do profeta, que o povo estava ali como aquele povo que escrevia em pedras, né? Deus diz que eles escreveram na tábua do seu coração com pontas de ferros. Olha, quando as pessoas queriam eternizar uma memória ou algo do tipo na cultura antiga, principalmente da Jeremias, eles escreviam em pedras, porque pedra fala de eternidade imemorial. Se você observar, vai ver que Elias fez um altar com pedras, Eliseu, quando passa o Jordão, coloca um altar de pedra, Abraão levantou o altar de pedra. A pedra sempre vai estar em volta, né? 12 pedras, conforme as 12 tribos. Né? Sempre vai ter esse símbolo de pedra. Né? Um fato peculiar interessante é que quando um varão ia na casa da serva, da varoa, quando lá ele chegava, ele não só levava só um dote, mas diz a história que ele também catava uma pedra que mais lhe chamasse ali no riacho, na trajetória do caminho, e dava para ela. E ela guardava com muito carinho até o dia de sua morte. E o interessante é que a pedra é tão memorial que até hoje em Jerusalém, quando se vai visitar uma pessoa que já dormiu no Senhor, né, eles levam uma pedra e colocam em cima do caixão, porque a pedra ela é um memorial, porque leva chuva, leva sol e aquele código ainda está ali, aquele memorial, diferente das flores que envelhecem.
Assim também fazia o varão, levava uma pedra muito bonita que achava no meio do caminho e entregava a sua serva, a sua ungida. Olha que forte. Então Jeremias está triste porque o povo tinha gravado no coração eterno, e o que Deus está dizendo é que o povo eternizou literalmente o pecado, eles não queriam abandonar. E a ordem era que Deus ia destruir tudo. Jeremias está triste, está cabisbaixo, sabe? Tanto é que o 19 ele quer largar, mas ele diz que a mensagem de Deus ardia nos seus ossos e ele não conseguia largar, né? 18, o Senhor diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. Sabemos que para se fazer um vaso não é com qualquer barro. Existe pelo menos 208 tipos de barros. Porém, 8 só serve para confecções de vasos. Então, a escolha é perfeita, né? O que Deus estava dizendo para Jeremias é que no meio de tanta nação, Deus ele fez uma escolha perfeita com Israel, tá bom? Depois que isso acontecia, que ocorria a escolha, esse barro era jogado no tanque do curtimento, onde ele descansava um pouco, onde o oleiro não mexia nele, onde ele ficava descansando um pouco, né, junto de um tanque de água. Assim Deus fez com Israel. Tirou Israel do meio de uma multidão e jogou no Egito por 400 anos. Há quem diga 430, que fica ali no vaso de curtimento. Parece que Deus esqueceu, parece que Deus... Porém, esse momento é ideal para que a massa ela enche, ela venha inchar, venha crescer, venha fermentar, não é mesmo? A terceira etapa, é a primeira escolha, a segunda vaso, o curtimento, e era o acréscimo, onde se pisava mesmo com o pé ali, o oleiro colocava caco de cerâmica, resto de telha e tudo mais, para dar o ligamento àquela massa. Quando Deus ele resolve colocar o povo no deserto, Deus estava cumprindo esse terceiro processo, fazendo o povo ganhar ligamento, crescer, andar, estava mexendo com a massa. Em sequência, o oleiro pegava um vaso de água, colocava sobre a sua mesa e outra... E como que fazia, né? Se não tinha eletricidade na época? Era simples, ele tinha uma mesa e uma vareta descia do meio da mesa até os seus pés e de uma forma até desconfortável, ele tinha uma pedra embaixo onde ele puxava com a esquerda e lançava com a direita rapidamente para em cima a roleta pegar velocidade e ele conseguir levantar o vaso. Já em outras mesas mais avançadas, eles pisavam naquela praqueta e aí em cima aquela roleta ia pegando muita velocidade. E aqui o jarrinho de água ele molhava a ponta do dedo e ele vinha dando ligamento àquele barro. E como é que ele dá o ligamento? Com os 2 polegares, ele pega uma quantidade de massa adequada, joga em cima da mesa da roda do oleiro e ele com o polegar comprime para dentro ali do núcleo da massa, porque só fazendo assim ele consegue dar uma forma. Deus não conseguia dar uma forma a Israel porque Israel já estava com o coração contaminado. Capítulo 17, escreveram na tábua do seu coração com pontas de ferro. Eles não tinham como ser comprimido para dentro porque para dentro já estavam ocupados com muitas coisas. Então quando o oleiro estava já no acabamento final, aquele vaso quebra-se. Nesse exato momento, Deus resolve falar com Jeremias. Quando Deus fala com Jeremias, o que Deus fala para ele é: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E o que o oleiro fez é uma coisa muito intrigante e até mesmo interessante. Porque primeiro, na época de Jeremias, quando o barro ele se quebrava, ele revelava uma coisa. Primeiro, ele revelava que apodreceu por dentro. E como que o barro apodrece, né? Ele cria, no momento do processo do curtimento até ser pronto, ele cria bolhas, né, por dentro. Então, quando ele está sendo levantado, quando ele já está numa certa altura, ele cai, porque as bolhas começam a se dissolver, a se desmanchar, ele cai, não resiste, não tem estrutura. Então, Israel estava apodrecido por dentro. Olha que forte. Você já ouviu isso em algum outro lugar? Deixa aqui se sim ou não nos comentários. Então, quando eles estavam levantando Israel, quando Deus está levantando Israel, o Israel quebra-se porque estava apodrecido por dentro. Então, o oleiro catou aquela massa e jogou fora? Não. Catou a massa e trocou e colocou na mesa e o oleiro disse: ela vai virar o que eu quero que ela vire. Então, o poder da decisão não está na massa. A massa não tem poder de escolha, quem tem é o oleiro. Então, Deus fala: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então o oleiro pega o polegar e comprime para o núcleo outra vez. E para fazer isso não era simples, não tinha que já catar e jogar na mesa. Quando a massa quebra, ela revela que está podre. Então o que é que o oleiro tem que fazer? Catar aquela massa e jogar na preparação de novo. Curtimento,
acréscimo para depois trazer para a mesa. E o que foi que Deus fez com Israel? Pegou Israel todo quebrado e lançou de novo para o cativo babilônico, para o curtimento 70 anos, para depois trazer o acréscimo povo. E depois Neemias reconstrói os muros e os portões. Ageu fala que a glória do último templo seria maior que a do primeiro. Então Deus ele começa a trazer um acréscimo para dar outra forma, porque só Deus é o verdadeiro oleiro. E esse foi mais um vídeo do canal Casa Judaica. Eu espero ter contribuído para o seu conhecimento. E esse vídeo foi os segredos que ninguém te contou sobre Jeremias 18. Deus te abençoe. Tchau, tchau.